Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você for me assistir. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu não vou dizer em qual escritor está, porque eu quero que vocês sintam, independente de religião. Sintam a palavra, trazendo para a dinâmica de chama gêmea. Então eu vou modificar um pouco para vocês entenderem. Eu só tenho 20 minutinhos aqui, mas eu vou tentar, se não der em um vídeo, fazer dois. Explicar isso. E por que eu quero trazer isso para vocês? Veio do nada? Não. Ontem, no dia 8/8 de 2025, no portal de Leão, da tribo de Judá, me veio um sussurro do Espírito Santo, de Deus do Universo, falando para mim dessa escritura, que eu não lia há muitos anos. E eu fiquei, meu Deus, é isso. E hoje, lendo ela novamente, eu comecei a chorar. E essa escritura tocou profundamente o meu coração. E eu espero que possa ajudar vocês, que eu possa transmitir para vocês o que eu senti. Então vamos lá, eu pulei alguns versículos e vou direto na parte e depois eu explico a situação, tá? Então vamos lá. No versículo 28 dessa escritura, fala assim: comparemos a palavra a uma semente, ou comparemos a dinâmica a uma semente. Ora, se derdes lugar em vosso coração para que uma semente seja plantada, eis que, se for uma semente verdadeira, ou seja, uma boa semente, se não a lançardes fora por vossa incredulidade, resistindo ao Espírito do Senhor, eis que ela começará a inchar em vosso peito. Chakra cardíaco. E quando tiverdes essa sensação de crescimento, expansão do chakra, começareis a dizer a vós mesmos: deve ser uma boa semente, ou melhor, a palavra é boa porque começa a dilatar minha alma. Sim, começa a iluminar-me o entendimento. Sim, começa-me a ser deliciosa. Então, se você sente que a dinâmica faz você sentir o coração pulsar, o chakra cardíaco expandir, você sente paz. Se você não colocar suas dúvidas, se não colocar os seus medos, se você não desperdiçar essa semente que foi plantada no seu coração por sua incredulidade, e você conseguir sentir essa dilatação da alma, do chakra cardíaco, significa que essa dinâmica ela é verdadeira, que essa dinâmica é o seu caminho. Significa que essa dinâmica está acontecendo por algum propósito maior. Ora, eis que isso não aumentaria a vossa fé? Saber disso tudo não aumenta a vossa fé? Digo-vos que sim. Não obstante, não cresceu a ponto de se transformar em perfeito conhecimento. Só está expandindo aqui. Mas o conhecimento ainda não é perfeito. De toda a dinâmica. Porque é muito mais do que algo na 3D, é muito mais do que algo na Terra. A dinâmica ela é muito mais do que isso. Então, o conhecimento da gente ainda não é perfeito. Mas eis que, quando a semente incha e brota e começa a crescer, então deveis dizer que a semente é boa, porque eis que começou a brotar e começou a crescer. E agora, eis que isto não fortalecerá a vossa fé? Sim,
fortalecerá a vossa fé, pois direis: eis, eu sei que esta é uma boa semente, porque eis que brota e começa a crescer. Veja, ela começou a brotar e a crescer, ela ainda não deu fruto. Por quê? Porque você plantou a semente e você está regando ela com a sua fé, mas ela ainda não está na época de dar o fruto. Agora, estáis certos de que é uma boa semente? Digo-vos que sim, porque toda semente frutifica segundo sua própria semelhança. Então, mesmo que ela ainda não esteja dando fruto, você sabe qual é a missão que você tem com a sua chama gêmea. No fundo da sua alma, você sabe. No fundo da sua alma, se você parar para olhar para dentro e não para a dor, você sabe que tem um propósito aí. E esse propósito é o fruto que vai colher. Assim como você planta uma semente de maçã, mesmo sem dar maçã ainda, você sabe que ela vai dar maçã no momento certo. Então, guarda essa informação. Vem comigo. Portanto, se uma semente cresce, é boa, mas se não cresce, eis que não é boa, portanto é lançada fora. Se a dinâmica não fosse para você continuar nela e permanecer firme nela, Deus já teria arrancado do seu coração. Tem gente que está há 10 anos, tem gente que está há 5 anos, 2 anos, 3 anos, tem gente que está há muito mais tempo. Tu acha que Deus não ia tirar do seu coração essa pessoa e da sua mente se não fosse uma semente ruim? Deus nunca deseja o mal para os seus filhos. Então, se ainda está aqui no seu coração e faz vibrar, se ainda está na sua mente de forma que te traz calma, amor, paz, alegria, quando você tira a dúvida e a falta de fé, é porque essa semente ela é boa. Agora, eis que por haver desfeita a experiência e plantada a semente que inchou e brotou e começou a crescer, deveis forçosamente saber que a semente é boa, porque você plantou a semente. E agora eis que é perfeito o vosso conhecimento? Sim! Vosso conhecimento é perfeito nisto, e vossa fé permanece adormecida. E isto porque sabeis, pois sabeis que a palavra vos dilatou a alma, e sabeis também que ela germinou, que vossa compreensão começou a iluminar a vossa mente. Começou a expandir-se. Então, a dinâmica de chama gêmea, o que ela faz? No momento que você planta a semente e começa a regar ela com fé, com esperança, com paciência, com o tempo vai expandindo a sua consciência, vai expandindo a sua compreensão da espiritualidade. Mas quando começa a vir as dúvidas, o que acontece? Dor. Agora, olha aqui. Então isto não é real? Digo-vos que sim, porque a luz, a fase da iluminação. E o que é luz é bom, porque pode ser discernido. Porque pode ser discernido. Portanto, deveis saber que é bom. E agora eis que depois de haverdes experimentado esta luz, é perfeito o vosso conhecimento? Eu vos digo que não. Nem deveis pôr de lado a vossa fé, porque haveis somente exercido fé para plantar a semente a fim de fazer a experiência, para saber se a semente é boa. E aqui é onde eu digo para as pessoas, a gente entrou na dinâmica, a gente foi despertada, a semente foi plantada, a gente despertou, a gente começou a regar essa semente,
ela começou a dilatar a nossa alma, nosso conhecimento, a crescer, mas a gente apenas despertou para fazer a experiência de plantar a semente e fazer ela crescer. Ela ainda não está dando fruto. Por quê? Porque do medo, da falta de fé, de como que a gente quer um milagre na nossa vida? O milagre dos frutos, colher os frutos. Como? Se a receita para o milagre é menos dúvida e mais crença, que menos dúvida, mais crença é igual a fé. E a fé opera um milagre. Mas se você duvida mais do que tem crença de que... Veja que fé é diferente de crer. E crer é diferente de saber. Então, se você crê, ou você sabe que isso aqui é real, que essa dinâmica é real, por que a dúvida? Por que a dúvida? Com dúvida não tem fé. Com dúvida tem baixa frequência, baixa vibração. Assim Deus não consegue operar milagre. O milagre de fazer essa árvore dar frutos. E às vezes o fruto vai demorar. Uma árvore, ela não dá quando você planta ela. Eu plantei 2 árvores aqui em casa. Eu vou ter que esperar 2 anos para ter o fruto. E se eu não regar elas, elas vão morrer. A mesma coisa é a dinâmica. Vamos continuar aqui. E eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado, para que crie raiz, para que cresça e dê frutos. E agora eis que se a tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará fruto. Mas se negligenciardes a árvore e deixardes de tratá-la, eis que não criará raiz, e quando chegar o calor do sol e a abrasar, secará por falta de raiz, e arrancará-la-eis e colocareis fora. Aqui, gente, a gente está falando diretamente sobre a nossa contraparte divina. Se a gente não tratar... Eu vou ler de novo. Tô até tremendo. Tratemos a nossa chama gêmea com muito cuidado, para que ela crie raiz, para que ela desperte, para que ela cresça e dê frutos. E se tratardes com muito cuidado, criará raiz, vai despertar, e crescerá e dará frutos, terá a união. Mas se negligenciardes a sua contraparte divina, se você tratar ela com raiva, com ódio, com desdém, com ego, pensando mais no seu bem-estar do que no bem-estar dela, com raiva, com ciúme, porque às vezes está lá com outra pessoa, vivendo o karma dela, e você está aqui sozinha, esperando. Se você tratar ela mal, se você vibrar mal, o sol vai vir, a energia ruim, maligna, vai vir e vai destruir com a sua dinâmica. Continuando aqui, vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. Ora, isso não é porque a semente não seja boa, nem porque o seu fruto seja indesejável, mas porque vosso terreno é estéril, e não cuideis da árvore. Não podeis, portanto, obter o fruto. Aqui tá falando de você, de mim. Se a gente não tiver um terreno fértil, ou seja, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções, nosso espírito, nossa energia, se ela não for vibrando alto, se ela não estiver na alta frequência do amor incondicional, do conhecimento que vem através do estudo e não tem outra forma
de ter conhecimento, a não ser do estudo diário, da vivência e pôr em prática a fé. E para ter fé, você tem que ter contato e conexão com a espiritualidade. Se você não tiver contato e conexão com a espiritualidade, o mal vai vir e vai começar a colocar cada vez mais dúvidas, cada vez mais falta de fé na sua cabeça. E aí, o seu terreno se torna infértil. Você já viu qualquer planta crescer em solo infértil? Me fala uma. Porque você acha que é diferente com o amor? Principalmente uma dinâmica de chama gêmea. Me fala. Não é diferente. É mais delicado ainda. Por quê? Porque é uma semente rara. É uma semente que tem que ter um cuidado raro, um cuidado extremamente delicado. Você não pode colocar água demais e nem deixar de colocar água. Você tem que fazer tudo na medidinha certa. E assim, se não cultivardes a palavra, a dinâmica, o amor, esperando com os olhos da fé o seu fruto, nunca podereis colher o fruto da árvore da vida. A união sagrada, a união divina. Se, porém, cultivardes a palavra, sim, cultivardes a árvore, a dinâmica, quando ela começar a crescer com vossa fé, com grande esforço, com paciência, esperando o fruto, ela criará raiz, e eis que será uma árvore que brotará para a vida eterna. E por causa do vosso esforço, e de vossa fé, e de vossa paciência em cultivar a dinâmica, o amor, para que crie raiz em vós, eis que pouco a pouco colhereis o seu fruto, que é sumamente precioso, que é mais doce que tudo que é doce, que é mais branco que tudo que é branco, sim, é mais puro que tudo que é puro. E banquetear-vos-eis com esse fruto até vos fartardes, de modo que não tereis fome nem tereis sede. Então, meus irmãos, colhereis a recompensa da vossa fé e da vossa diligência, paciência e longanimidade, esperando que a árvore vos dê fruto. Gente, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Confie no tempo divino. Não desista agora. Não desista agora. Se esse vídeo chegou até você, não desista agora. Porque Deus tem um plano para você. A árvore é boa, o fruto é bom. Dilata a alma, porque é bom. Então fortifica esse terreno, faz ele ser um terreno fértil. E a árvore vai dar fruto, regando com fé, com paciência e com muita esperança. Vem comigo para aprender mais. Vem comigo. Gratidão, namastê. E eu espero de coração, de toda a minha alma, que essa palavra tenha chegado até vocês. E tocado o coração de vocês, a alma de vocês, como tocou a minha. E que ajude na dinâmica de vocês, como tenho certeza que vai ajudar a minha. Eu amo vocês. Gratidão.